Os bois se aproximaram aos poucos. Cada um foi chegando, cheirando o corpo dela, recuando. Pareciam entender. Formaram um círculo natural, em silêncio. Nem mugiam. Só estavam ali. Zélito trouxe um pano e cobriu a Aurora com cuidado. Não havia pressa. Aquele não era um animal qualquer. Era a rainha daquele pasto. Era parte da família. Era história. Seu Amaro decidiu enterrá-la ali mesmo, no alto do curral. Chamou 2 peões, pegou a enxada e começou a cavar. Ninguém tentou impedi-lo. Era o jeito dele. Fazia com as próprias mãos o que o coração mandava. O buraco foi fundo. A terra estava dura. O suor escorria da testa. Quando terminaram, levantaram a vaca com cuidado, em silêncio. O pano foi deixado e a terra voltou a cobrir. Acima do túmulo, seu Amaro fincou uma cruz de madeira simples. Escreveu com a ponta da faca: Aurora, rainha do leite. Ninguém falou nada, mas todo mundo entendeu que aquele lugar agora era sagrado. Na vila, a notícia correu rápido. A vaca de seu Amaro morreu. Mas quem sabia mesmo o que ela significava, sentiu no peito. Os mais velhos lembraram de quando ela chegou ainda novinha. Os mais novos só sabiam que ela era famosa. E agora, parte da lenda da região. Durante o resto do dia, ninguém mexeu nos bois. Nem ordenha, nem comida especial. Os animais estavam diferentes. Não se deitavam, não brincavam. Era como se tivessem perdido um pedaço deles. Mas o mundo não para. E nem o mato. Naquela mesma tarde, as galinhas ficaram agitadas. Os porcos se esconderam. Os cães, ainda presos no galpão, uivaram baixo. E lá no fundo da mata, entre as árvores secas, 2 olhos voltaram a brilhar. A onça não tinha ido embora. Estava ferida, sim, mancando, mas não morta. Tinha se arrastado até um pedaço de mata fechada, onde o cheiro do sangue de Aurora ainda estava no ar. Ela lambia as patas, o peito, o pescoço, cada pedaço arranhado pela vaca. O gosto ainda estava na boca. E a fome, apesar da luta, continuava. Ela não esqueceu. Aquela vaca não foi uma presa fácil. Lutou, feriu, fez a dor entrar nos ossos. A onça sentia a raiva, não só de Aurora, mas do curral, dos homens, dos bois que gritaram com os olhos, da luz que a cegou, do som da terra batida. Ela queria mais. Não era mais só fome, agora era ódio. Seu Amaro sabia, sentia no ar. Não bastava ter enterrado a Aurora. O perigo ainda rondava. Aquele mato não estava limpo. Aqueles olhos ainda espiavam. Mandou reforçar a cerca de novo. Colocou pontas de arame, espalhou cinza no chão para ver pegadas. À noite mandou revezar a vigília com 2 peões armados. Mas ele sabia que arma nenhuma ia apagar a presença daquele bicho. No cair da tarde, ele foi até o túmulo de Aurora. Levou um balde com água, jogou ao redor, tirou a poeira da cruz, sentou no toco de árvore e ficou ali, olhando o curral vazio. Lembrou dos dias bons, do leito abundante, das feiras, do cheiro da vaca quando tomava banho de mangueira, do carinho das crianças. Tudo parecia tão distante agora. Os bois voltaram a andar soltos, mas evitavam o canto da cerca onde a Aurora foi atacada. Até eles sabiam que ali era lugar marcado. No 3º dia depois do enterro, pela manhã, Zélito encontrou pegadas de novo, frescas, no meio da cinza espalhada. Era ela. A onça tinha voltado, rondado, olhado o pasto e ido embora. Não atacou. Só marcou presença. Foi quando seu Amaro entendeu. Aquele bicho não ia parar. A Aurora tinha sido só o começo. E agora, mais do que nunca, a história da fazenda e da onça estavam ligadas por sangue, terra e silêncio. A noite chegou arrastando as nuvens. O céu estava baixo, escuro como saco de carvão. O ar carregado parecia anunciar tempestade, mas não caiu uma gota. Era outra coisa que estava prestes a desabar.
Na fazenda Boa Vista, a rotina já não era a mesma. Depois da morte de Aurora, os bois ficavam mais recolhidos, os peões evitavam conversar alto, e seu Amaro andava com um olhar fundo, sempre desconfiando da sombra. A onça não tinha atacado de novo, mas as pegadas vinham e sumiam com frequência, como se ela estivesse brincando. E Zé Lito dizia que aquilo não era normal. Onça caça para comer, não para assustar. Mas aquela ali parecia diferente. Tinha uma raiva no passo dela. Um jeito de rondar que parecia castigo. E de fato era. A onça, escondida na mata, lambia as patas feridas e sonhava com sangue novo. O que ela queria agora não era só matar, era mostrar que aquele pedaço de terra não era mais do homem, que o reinado da vaca tinha acabado e que ela, a fera da mata, era a nova dona da história. Faminta, magra, cheia de cicatrizes, ela não recuava. O cheiro do curral ainda chegava pelas folhas, a fumaça das fogueiras noturnas, o sal do couro dos bois, tudo atraía a fera como um imã. Na sexta noite após a morte de Aurora, a onça desceu. Veio rasteira, pelas moitas, sem barulho. Os cães, ainda presos, sentiram primeiro. Ficaram em pé, parados. Um deles deitou no chão, sem som. Só tremia. Os bois começaram a se agitar. Não corriam, só olhavam para o mesmo ponto, como se soubessem que o que vinha dali não era bicho comum. Seu Amaro estava deitado, mas não dormia. Quando ouviu o estalo da madeira, sentou na cama com o coração na garganta. Pegou a lanterna, o chapéu e saiu com o passo acelerado. Zé Lito e Tonho já estavam acordados também. Pegaram os bastões, se olharam e foram para o curral. Dessa vez não havia dúvida. A onça estava ali. Ela não tentou pular cerca, não atacou na pressa. Foi chegando devagar, mordendo o vento, farejando a poeira. Olhou para o túmulo de Aurora e parou. Ficou alguns segundos ali, quieta. A luz da lanterna tremia sobre ela. Os olhos pequenos e fundos encaravam um monte de terra. Depois olhou para os bois. E então avançou. Pulou a cerca com um salto só. A madeira nem chiou. Os bois se dispersaram de novo, mas dessa vez a onça não hesitou. Abateu o primeiro que viu. Um novilho de 3 anos, sem chance de defesa. A pancada foi rápida, um bote só. Tonho gritou para tentar espantar. A onça se virou, o rosto sujo de sangue, os dentes pingando. Não recuou. Seu Amaro subiu na cerca, apontou a lanterna. Os olhos da fera brilharam no foco da luz. Mas ela não fugiu. Ela avançou de novo. Segunda vítima. Um bezerro pequeno que nem tentou correr. Foi arrastado até a beirada do curral. A poeira virou lama de sangue e terra. Era crueldade. Zé Lito atirou para o alto. Um barulho seco. A onça recuou, mas só por um instante. Parou de novo em cima da cerca, como se fizesse questão de ser vista. Estava dizendo: eu voltei e vou ficar. Depois sumiu na mata. O curral ficou em pedaços, os bois espalhados. 2 mortos. O chão ainda tremia. Seu Amaro ficou parado, lanterna caída no chão, as mãos soltas. Não conseguia falar, nem se mexer. A imagem da onça parada sobre o túmulo de Aurora não saía da cabeça dele. No outro dia, ninguém foi trabalhar. Só cuidaram dos feridos. Os corpos dos bois foram enterrados do outro lado do pasto, longe. Os peões não tinham ânimo, os olhos baixos, o medo estampado no rosto. A vila ouviu os tiros. As histórias começaram a se espalhar. Diziam que a onça tinha enlouquecido, que aquilo era a maldição do mato, que a Aurora tinha deixado um buraco tão grande que a fera veio tomar o trono. Mas seu Amaro não ligava para falatório, não. Ele sabia o que tinha visto. Não era uma onça qualquer. Era fome com memória. Era dor com direção. Era selvageria com um plano. E mais cedo ou mais tarde, ela ia voltar. Porque o sangue ainda estava fresco na terra. Os dias passaram arrastados. O calor grudava na pele e o tempo parecia parado. Na fazenda Boa Vista, ninguém sorria mais. Os bois estavam calados. Os peões evitavam sair à noite. Até os galos cantavam mais baixo.
Seu Amaro andava sozinho pelos pastos, olhando o horizonte sem enxergar direito. Tinha algo nos olhos dele que ninguém conseguia explicar. Era cansaço, mas não só. Era uma tristeza funda, misturada com raiva, uma sensação que crescia por dentro e não dava trégua. Desde o último ataque, ninguém sabia quando ia ser o próximo, mas todos sabiam que ia acontecer, porque a onça agora fazia parte daquele lugar. Ela deixava traços, sim, mas mais do que isso, deixava o silêncio. A cada noite uma pegada nova. Às vezes só o cheiro, às vezes um som abafado no mato. Ela não precisava mais aparecer para amedrontar. Bastava saber que estava por perto. Os peões começaram a cogitar ir embora. Um deles, o Tonho, pediu para visitar a mãe e nunca mais voltou. Disse que a cidade era mais segura. Que onça era coisa de fazenda. A Aurora não arredou do canto da cerca, parada, firme, com os olhos grudados no mato. Os outros bois nervosos vinham até ela, mas voltavam para o centro do curral. Pareciam entender que ali, na beirada do escuro, só ela podia estar. Seu Amaro ficou com a lanterna em mãos, encostado na cerca do curral. O rosto sério, as mãos firmes. Não piscava. Estava tão quieto quanto a Aurora. Sabia, do fundo do peito, que aquela noite não ia passar em branco. Os cães estavam presos no galpão. Tinham chorado o dia todo, nem tentaram latir mais. Só deitavam no canto, ouvindo. De repente, lá longe, veio um estalo. Seco, rápido. Galho quebrado. Pequeno, mas suficiente para todos ficarem gelados. Zé Lito virou o rosto para o barulho. Seu Amaro acendeu a lanterna e apontou para o mato, mas não viu nada. A luz só pegava as folhas mais próximas. O resto era sombra fechada. Passaram-se minutos que pareceram horas. O tempo se arrastava. O ar estava parado, denso. De novo, outro estalo, um pouco mais perto. A noite respirava devagar, como se esperasse. E então veio o baque. Um estrondo seco, forte, contra a cerca lateral. A madeira tremeu. Os bois se espantaram, correram para o meio do curral, mas a Aurora continuou firme. Nem se mexeu. Só virou a cabeça com calma, olhando para o ponto do impacto. A lanterna de seu Amaro iluminou rápido. A cerca ainda estava inteira, mas do outro lado, entre o escuro das árvores, 2 olhos brilhavam. Parados, baixos, fixos. A onça. Por alguns segundos, tudo congelou. Ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse segurado o fôlego. Os olhos da fera não piscavam. Eram profundos, firmes. Sabiam o que queriam. Num pulo silencioso, a onça desapareceu. Sumiu no mato sem fazer barulho, mas a tensão ficou no ar, como fumaça. Seu Amaro mandou os peões ficarem mais próximos do curral. Disse que era para ninguém sair dali. Todos obedeceram sem questionar. Aquela noite ia ser longa. Minutos depois, outro baque. Dessa vez do outro lado. A onça estava testando os pontos fracos, rodeando, como quem conhece o terreno. Então veio o ataque. A cerca cedeu, com um estalo seco. A onça entrou. Foi tão rápido que ninguém conseguiu reagir. Um vulto veloz, ágil. Em segundos ela estava no meio do curral. Os bois correram, se amontoaram num canto. A Aurora se virou, encarou a fera de frente. A luz da lanterna pegou a cena no momento exato. As duas paradas, frente a frente, a poucos passos uma da outra. A vaca firme, a onça baixa, pronta para saltar. E saltou. A fera veio com tudo, as patas esticadas, a boca aberta. A Aurora não recuou. Girou o corpo, baixou a cabeça e avançou com os chifres. O choque foi violento. A onça bateu de lado, mas rolou e voltou em segundos. Não era um bicho qualquer. Era experiente. Sabia apanhar e voltar mais forte. A Aurora estava ferida na lateral. Um arranhão fundo, mas ainda de pé. Bufava. Os olhos cheios de raiva. Era a guardiã da fazenda. E não ia ceder fácil. A onça atacou de novo. Dessa vez por baixo,
mirando as pernas. Aurora tentou desviar, mas caiu com um joelho. A fera tentou morder, mas levou uma chifrada que a fez recuar. O sangue respingou no chão de terra. Quente. Vivo. A luta continuou. A vaca, mesmo ferida, se manteve em pé. Usava o corpo pesado para empurrar, os chifres para afastar. A onça era ágil, escorregadia, mas estava cansando. Os pulos já não tinham a mesma força. Uma pata estava sangrando, tinha sido atingida mais de uma vez. Seu Amaro assistia tudo com o peito travado. Não podia fazer nada. Os bois estavam paralisados. Era um duelo. Selvagem. Justo. Cada uma defendendo seu espaço, seu instinto. Depois de minutos de luta, a onça hesitou. Um instante só, mas suficiente para Aurora avançar com tudo. A chifrada foi forte. A fera caiu de lado, mas se levantou mancando, respirando fundo. Olhou a vaca uma última vez e correu para o mato. Silêncio. A Aurora ficou ali, de pé, ofegante, o corpo machucado, o sangue escorrendo devagar, mas viva. Os peões se aproximaram, sem falar. Zelito jogou água no ferimento. A vaca nem se mexeu, só olhava para o mato, como quem sabia que ainda não tinha acabado. Seu Amaro passou a mão no pescoço dela, devagar. Não disse nada. Só olhou para a escuridão, pensando no que viria depois. E no fundo do mato, escondida na escuridão, a onça parou. Virou o rosto e fitou a fazenda mais uma vez. Manqueava sim, mas os olhos dela ainda brilhavam. Não era fim. Era só o começo de algo muito maior. 2 dias se passaram desde a noite do primeiro ataque. A Aurora ainda estava de pé, firme, mas o corpo carregava as marcas do combate. Uma ferida funda na lateral, o andar mais lento. Mesmo assim, mantinha a cabeça erguida e o olhar firme. Os peões trataram o corte com água, sal e um pouco de ervas que aprenderam a usar com os mais velhos. Seu Amaro ficou ao lado dela quase o tempo todo, sem dizer uma palavra. Era como se velasse uma guerreira. Sabia que aquela luta tinha deixado cicatriz não só nela, mas em todos que viram. Só que a onça não tinha desistido. Ela estava escondida na mata. Não tinha ido embora. Circulava ao redor da fazenda, farejando. Tinha provado o sangue da líder do curral e agora queria terminar o que começou. Não era uma onça qualquer. Era fêmea, velha, calejada, mãe que perdera filhotes e agora caçava com raiva. A barriga roncava há dias. O cheiro do leite de Aurora ainda estava no ar, e aquilo era um chamado mais forte que qualquer medo. Na terceira noite, a lua voltou. Fraca, pálida, escondida atrás das nuvens, mas era suficiente. O campo clareava aos poucos, e com ele veio o presságio. Os bois não conseguiam se ajeitar. Andavam em círculos, bufavam curtos, se cutucavam. Não havia descanso. A Aurora estava parada, na beirada do curral. Como sempre, mas diferente das outras vezes, estava sozinha. Os outros haviam se afastado, como se soubessem. Seu Amaro ficou com a lanterna em mãos, encostado na cerca do curral. O rosto sério, as mãos firmes. Não piscava. Estava tão quieto quanto a Aurora. Sabia, do fundo do peito, que aquela noite ia ser mais longa que a outra. Perto da meia-noite, veio o sinal. Um uivo, distante. Não era lobo, nem cachorro. Era um som rouco, abafado, cortado no meio. A onça estava se comunicando com ela mesma, como se lembrasse ao mundo que ela ainda estava ali. A Aurora virou a cabeça na mesma hora. Os olhos brilharam, não de medo, de resposta. Minutos depois, a cerca do fundo foi tocada. Um leve estalo, quase nada, mas foi o bastante para a Aurora dar 2 passos à frente. A onça surgiu no canto mais escuro. Os olhos dela eram 2 brasas acesas. O pelo sujo, as patas marcadas de terra seca e sangue velho. A boca entreaberta mostrava os dentes amarelados, afiados como faca de açougueiro. Ela estava mais magra, mais rápida, mais raivosa. Não pulou de uma vez. Cercou,
Rastejou pela lateral, analisava a entrada certa, buscava o ponto exato. Era caçadora de nascença, sabia onde atacar. Sabia que Aurora, mesmo ferida, não era uma presa fácil. E quando veio foi como um raio. A cerca caiu com o corpo da onça. A madeira estalou. Os bois se dispersaram em desespero. A poeira subiu. A lanterna de seu Amaro girou no ar. A Aurora não fugiu. Fez o que sempre fez. Baixou a cabeça e foi para cima. O impacto foi seco. Os corpos se chocaram no centro do curral. A poeira virou nuvem. A onça mordeu, cravou as garras no lombo da vaca. A Aurora girou, arrastou a fera contra o chão, tentando usar o peso para esmagar. A luta era cruel, selvagem, sem pausa. A cada movimento a terra se abria, as marcas ficavam fundas. Os bois assistiam em silêncio, não tinham coragem de intervir. Sabiam que aquilo era grande demais para eles. Seu Amaro tentou entrar, mas Elito segurou a baba. A luta não era de homem, era de fera contra fera. A Aurora estava sangrando muito. Os olhos começaram a apagar, mas não recuava. Com o último fôlego, se lançou de novo. Acertou em cheio a onça, que caiu, mas levantou cambaleando, arrastando uma pata. A fera ainda respirava, arfava alto. Sabia que era a última chance. No impulso, saltou em cima de Aurora. E ali, no meio do curral, travaram a última disputa. Nenhuma se movia. Era só força contra força. Peso contra garra. Raiva contra dignidade. Onça ataca curral. Veja o que ela fez com vaca campeã. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal. Não perde tempo, clica aí no sininho e vem com a gente. A fazenda Boa Vista acordava antes do sol. Era rotina. Os galos cantavam de longe, os peões se espreguiçavam ainda com o céu escuro, e o cheiro do café fresco tomava conta da varanda grande de madeira. No meio daquele recanto, cercado por pastos verdes e terra batida, havia uma figura que se destacava entre todas: Aurora. A Aurora não era uma vaca comum. Seu pelo era branco com manchas castanhas simétricas, o olhar calmo e profundo como quem entendia o mundo ao redor. Seus passos eram lentos, mas firmes. Quando caminhava pelo curral, os outros animais abriam espaço como se ela fosse parte da natureza que mandava. Seu Amaro, o dono da fazenda, sempre dizia que a Aurora tinha nascido com o dom. Ela produzia mais leite do que qualquer outra vaca da região. Já tinha vencido 3 concursos de qualidade, trazido troféus para a cidade e até teve a foto estampada em uma revista local de agropecuária. Mas mais do que os prêmios, a Aurora era especial porque havia criado uma relação com seu Amaro que poucos entendiam. Ele a tratava com respeito, falava com ela como quem conversa com alguém da família. No curral, os peões sabiam que a prioridade era sempre ela. Sua alimentação era medida com cuidado, o capim sempre limpo, a sombra garantida nas horas de sol forte. Tinha até um bebedouro só dela, com água limpa, direto da caixa d'água da casa principal. E não era raro ver seu Amaro parado na porteira, observando a vaca de longe, sem dizer nada, só admirando. A Aurora parecia sentir tudo. Não mugia muito, mas quando olhava nos olhos, parecia dizer mais do que qualquer som poderia. Na cidade, muitos achavam exagero, diziam que seu Amaro estava velho e apegado demais, que era só uma vaca. Mas os que pisavam naquela fazenda e viam a Aurora ao vivo, com seu porte imponente, mudavam de ideia na hora. A vida na roça era simples, mas não era fácil. A seca vinha sem aviso. O pasto queimava sob o sol de novembro. Os bois ficavam inquietos nas noites quentes. Mas enquanto a Aurora estivesse bem, a fazenda parecia respirar aliviada. As crianças da vila vizinha vinham vê-la de vez em quando. Levavam pão seco, restos de fruta, e ficavam olhando por trás da cerca esperando que ela se aproximasse. E ela ia, sempre com calma. Cheirava as mãos dos pequenos, aceitava o carinho, depois voltava ao canto preferido, debaixo de uma mangueira antiga, onde o vento batia mais fresco. A Aurora não era só uma vaca, era um símbolo de uma época boa, em que tudo parecia funcionar. A colheita dava certo, o leite era vendido fácil,
Os tropeiros passavam, deixavam notícias da estrada e os cachorros dormiam tranquilos nas varandas. Nada de estranho acontecia por ali. Até então. Era fim de tarde quando seu Amaro notou algo diferente. A Aurora não foi para debaixo da mangueira. Ficou parada no meio do pasto, de costas para casa, olhando para o mato. O sol batia no lombo dela e fazia brilhar as manchas como se fossem pintadas. Os bois estavam mais agitados, andando de um lado para o outro sem se aproximar dela. Era como se respeitassem aquele momento de silêncio. Seu Amaro se aproximou devagar, com o chapéu na mão, os olhos apertados contra o sol. Chamou por ela, como sempre fazia, mas a Aurora não se moveu. Só virou um pouco a cabeça. Aquilo não era comum. Naquela noite, a vaca não dormiu no estábulo coberto. Ficou do lado de fora, encostada na cerca, como se estivesse esperando por algo, ou alguém. No dia seguinte, o comportamento se repetiu. E no outro, também. Os peões comentavam entre si, em tom baixo, como quem não queria chamar coisa ruim. Diziam que a vaca estava sentindo alguma coisa, e isso não era bom sinal. Seu Amaro não era de se assustar fácil, mas conhecia aquela terra como a palma da mão. Sabia que os bichos às vezes previam coisas que os homens não conseguiam ver. O silêncio da noite começou a pesar mais. Os sons do mato pareciam diferentes. O assovio do vento entre as árvores, antes tranquilo, agora parecia avisar algo. Mas a Aurora seguia firme, mesmo estranha. Não parou de se alimentar, nem de produzir leite. Só mudou o olhar. Antes era calmo. Agora havia um brilho ali, como se estivesse em estado de alerta. Seu Amaro, o homem vivido, anotava tudo mentalmente. Não comentava com ninguém, mas toda noite, antes de se deitar, ficava um tempo no alpendre, olhando para o curral, a lanterna sempre ao lado, os olhos apertados, tentando ver além da escuridão. Na terceira noite seguida daquele comportamento, ele decidiu que era hora de montar vigília. Sabia que alguma coisa se aproximava. E a Aurora, lá no fundo, também sabia. Naquela manhã abafada, o céu nem clareou direito. As nuvens estavam pesadas, o ar parado. Seu Amaro tomou o café em silêncio, sem levantar os olhos da xícara. Desde que a Aurora mudara o jeito, ele andava com o coração apertado. Não sabia dizer por quê, só sentia. No curral, os bois estavam nervosos. Pisavam forte no chão de terra, bufavam baixo, andavam de um lado para o outro como se esperassem alguma coisa. A Aurora, como nos dias anteriores, estava parada, olhando para o mato. Os olhos dela não piscavam. Era como se enxergasse algo que ninguém mais via. Zé Lito, um dos peões mais antigos, chegou coçando a barba rala e disse que viu pegadas estranhas perto do galpão de ferramentas. Disse também que os cachorros não quiseram passar por ali, só olharam e deram meia volta. Na roça, bicho que recua sem latir é aviso sério. Seu Amaro pediu que mostrasse. Foram andando devagar, com cuidado. Ao lado do galpão, o chão ainda úmido da noite mostrava umas marcas grandes, espaçadas, como de um bicho de passo longo. Não era cavalo, nem vaca. E também não parecia tamanduá, nem porco do mato. Era outra coisa. Algo mais pesado, que andava com calma. Era rastro de bicho que não tem pressa, que sabe que manda. Os peões ficaram em silêncio. Nenhum quis dizer o que pensava, mas todos sabiam. Naquela região, só um animal deixava marcas assim: a onça. No almoço, ninguém falou alto. Só o som dos talheres e o vento passando entre as frestas da janela. Depois da comida, os homens se reuniram na varanda para discutir. Alguns sugeriram fazer barulho à noite, acender mais luz, soltar rojão. Outros queriam colocar armadilhas perto da cerca, mas seu Amaro recusou. "Aqui ninguém vai machucar bicho nenhum", disse com a voz firme. Mas ele sabia que precisava agir, e rápido. Naquela mesma tarde, ele reforçou a cerca principal. Colocou fios novos, revisou os postes, entregou lanternas novas para os peões. Disse que naquela noite ninguém ia dormir cedo. Era para ficar atento. Ninguém sabia se o que rondava ia voltar, mas se voltasse, ia encontrar resistência. O sol desceu devagar, avermelhado.
A noite caiu pesada, sem vento. Os bois estavam todos agrupados, mais próximos do que o costume. A Aurora ficou à frente, como se fosse a chefe de guarda. Os olhos dela estavam brilhantes, atentos. Não se movia, só ouvia, como se sentisse cada passo no mato ao redor. Seu Amaro ficou na varanda com a lanterna em punho. 2 peões se revezavam perto da porteira, com os olhos voltados para a escuridão. Era um silêncio que incomodava. Nem cigarra, nem coruja, nem sapo. Só o som dos próprios pensamentos. Por volta das 11, um barulho seco veio do fundo do pasto. Galhos quebrando, leves, como se algo grande pisasse na mata com cuidado. Depois, silêncio de novo. Os cachorros, presos do lado de dentro, estavam agitados. Um deles arranhava a porta, mas não latia. Seu Amaro levantou da cadeira, focou a lanterna para o escuro. Nada. Só a cerca brilhando ao longe e, além dela, o breu. Passou meia hora. Uma coruja piou distante. O ar ficou mais quente, pesado. Os bois não deitaram. A Aurora continuava em pé, sem piscar. Na madrugada, as pegadas se repetiram, só que dessa vez mais perto do curral. Na terra fofa, marcas novas, profundas. A onça voltou e estava cada vez mais ousada. Na manhã seguinte, Zelita encontrou um boi com um arranhão fundo na perna traseira. Não era corte de arame, nem briga de gado. Era marca de garra. Larga, certeira. O animal mancava, mas estava vivo. Parecia ter escapado por pouco, e isso confirmou o que todos sabiam. A onça estava espreitando, e não vinha por acaso. Os dias seguintes foram de tensão. A rotina da fazenda mudou. As crianças foram proibidas de ir até o curral. A entrega de leite passou a ser feita mais cedo, antes do sol descer. À noite, ninguém saía. As lanternas ficavam acesas até madrugada. E a Aurora continuava cada vez mais alerta. Numa manhã, ela se aproximou da porteira e olhou direto nos olhos de seu Amaro. Foi um instante rápido, mas carregado de sentido. Era como se dissesse, "Tô pronta." Seu Amaro não disse nada, só baixou o chapéu e voltou para dentro. Naquele fim de tarde, o céu ficou cor de chumbo. Nenhuma estrela apareceu. Os bois ficaram em silêncio, nem se mexiam. A Aurora estava posicionada perto da cerca, como se guardasse a linha de frente. E tão veio o som. Seco. Um boi já estava caído. As patas tremiam, os olhos arregalados. A onça tinha atacado com ferocidade. Tinha arrancado pedaço. O sangue jorrava no chão como se a terra tivesse sido aberta por dentro. E ela ainda estava lá, parada sobre a vítima, encarando seu Amaro. Dessa vez, ele não ficou só olhando. Ergueu a espingarda, apontou, mas hesitou. A onça não correu, não rosnou, só ficou parada, como se soubesse que ele não ia atirar. E não atirou. Ela se virou, calmamente, e voltou para a mata. Zelito chegou depois, viu o estrago, ficou em silêncio. "Tava olhando para mim, Zé", disse seu Amaro, como se dissesse que essa terra agora é dela. Zelito balançou a cabeça devagar. "E talvez seja mesmo." Na manhã seguinte, seu Amaro tomou uma decisão. Mandou soltar os bois para o campo aberto, mais longe. Disse que ia encerrar o curral por um tempo. Os peões não entenderam, mas obedeceram. A fazenda parou. Aquela pausa não era covardia. Era como se ele tivesse reconhecendo que a guerra não podia mais ser vencida com cerca e lanterna. Era preciso outra coisa. E essa coisa ainda não tinha nome. A fazenda Boa Vista amanheceu em silêncio. O céu ainda cinza, as árvores paradas, nenhum som de cavalo, nenhum farfalhar de folha. Os bois tinham sido levados por campo aberto, e agora só estavam as marcas do que tinha sido. O curral estava vazio, as porteiras pendiam tortas, os troncos rachados. A cruz de madeira no alto do monte seguia firme, apontando para cima como testemunha muda de tudo o que aconteceu. Seu Amaro passou a manhã sentado na varanda, olhando para o vazio. O rosto envelhecido parecia ter secado de dentro para fora. Os olhos não piscavam mais do que o necessário,
e os pensamentos corriam como o rio de enchente. Zelito, o único peão que restava, trazia o café e sentava de vez em quando do outro lado da mesa, mas não dizia muito. Já tinha entendido que certas dores não se dividem em palavra, só se respeita. Ao longo dos dias, a onça não voltou mais a atacar, mas as pegadas continuavam aparecendo. Sempre do mesmo jeito, próximas, nítidas, circulando o túmulo de Aurora, como se guardasse o local. Na vila, o povo começou a dizer que a fera tinha feito morada por ali, que agora aquele pedaço do Pantanal era dela. Ninguém passava perto depois da meia-tarde. As crianças foram proibidas de andar pelos campos. E a história da vaca que enfrentou a onça 2 vezes já virava quase conto. Mas seu Amaro sabia que aquilo tudo ainda não tinha acabado. Naquela noite, ele não dormiu. Vestiu a roupa antiga, calçou as botas, colocou a espingarda nas costas e pegou a lanterna. Caminhou devagar até o curral vazio. O chão ainda tinha as marcas da luta, da fuga, da queda. Ele parou diante da cruz de madeira. Olhou o nome gravado. Aurora, Rainha do Leite. Sentou ali ao lado, encostado na cerca partida. Ficou ali por horas, só ouvindo o vento. E então, ela veio. Não foi com pressa. Não foi com um estalo. Foi como um sussurro pesado que passa no mato. Os galhos mexeram levemente. Os crilos calaram. E a noite segurou o ar. A onça apareceu do mesmo jeito de sempre. Primeiro os olhos, depois o corpo. Magra, com o pelo manchado, as patas marcadas de estrada, mas viva, firme e conforme. Ela parou diante de seu Amaro. Não correu, não avançou, só olhou. Os dois se encararam por um tempo que não dava para contar. O velho, com a lanterna baixa, a espingarda encostada no ombro, respirava fundo. Ela com o peito arfando devagar, os olhos rasgando o escuro. O homem levantou. "É isso então?" perguntou baixo. Mais para ele do que para ela. A onça deu 2 passos, parou. Ele levantou a espingarda, mas não mirou. O braço ficou suspenso, o dedo firme, mas o olhar vacilou. A memória de Aurora tomou conta. A luta, o silêncio depois, o sangue, a cruz. A espingarda abaixou. A onça avançou mais um passo. Os olhos dos dois se cruzaram de novo. E ali, sem barulho, sem força, sem corrida, o tempo parou. O homem e a fera estavam frente a frente, mas não havia mais guerra. Havia cansaço. Ela virou o rosto, deu meia volta e foi embora. Sumiu na mata como um fio de fumaça. Seu Amaro ficou ali, parado, a espingarda ainda na mão, a lanterna apagada. O coração não batia rápido, nem devagar, só batia. Sabia que a história tinha terminado, mas não como ele esperava. No dia seguinte, colocou nova cerca simples, fez uma placa de madeira e escreveu: "Aqui descansou a coragem. Que a terra guarde em silêncio o que a boca não pode dizer." O curral nunca mais teve vaca premiada. Os bois cresceram livres no campo, os peões voltaram aos poucos, mas a sombra da onça ficou ali presente em todo o entardecer. A cruz de Aurora continuou no mesmo lugar, agora com flores plantadas ao redor. Zelito cuidava delas em silêncio. E sempre que o vento passava mais forte, alguém jurava ter visto 2 olhos amarelos entre as muitas. Mas ninguém dizia com certeza. Porque naquela fazenda, depois daquela história, até o silêncio tinha aprendido a respeitar a natureza. E você? Acredita que uma vaca pode enfrentar uma onça e mudar o destino de uma fazenda inteira? Se você gosta de histórias cheias de emoção, suspense e alma da vida no campo, inscreva-se no canal agora e ative as notificações, sempre com uma nova história que vai mexer com você.